Fala pessoal, hoje eu vou comentar do episódio 7 de Doupo e esse episódio foi muito bom, principalmente o final, mas eu sei que o próximo vai ser melhor ainda. Eu sei que é difícil, mas tenta assistir esse vídeo até o final para você saber quais foram as minhas opiniões e o que eu achei desse episódio, além do que eu vou comentar pontos importantes nesse vídeo. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muitos que não conseguem nem assistir a metade dos vídeos que eu posto aqui no canal. Então, se você puder fazer isso, vai ajudar bastante. Bem, dito isso, vamos começar logo com o vídeo. E bem, a primeira coisa que acontece no episódio é quando o ancião chega na seita. E a mestra da seita já fica desconfiada, já começa a perguntar onde ele estava junto com os outros dois anciões nesses dias. Então ele responde falando que ele estava resolvendo assuntos pessoais. E é lógico que ela não acreditou. Mas enquanto isso, estava lá o Xiaoyan. Assim que ele descobre que quem foi que atacou a família dele foi o ancião, ele fala que vai fazer o Yulin pagar com a sua própria vida, mesmo que faça a família dele se tornar inimiga da seita Nuvens Sombrias. E como o pai dele não está mais na família nesse momento, ele acaba se tornando o novo patriarca, o jovem patriarca. E a primeira ordem que ele dá é que ele pede para a família dele sair da cidade de Yutan. Então, como faz muito tempo que eles estão nessa cidade, assim que eles ouvem essa notícia, essa informação, ia ser óbvio que eles iam ficar surpresos, receber uma notícia dessa, uma ordem dessa para sair da cidade, de repente, e principalmente eles ficam com uma certa relutância, não querendo fazer o que o jovem mestre pediu, o patriarca, na verdade, o Xiaoyan. E é aí que ele usa um dos poderes mais que tem e deve ter em todos os protagonistas, que é o discurso motivacional, onde ele começa a falar, só porque a seita Nuvens Sombrias tem poder, nós não vamos fazer nada? Se isso que acabou de acontecer, a gente não fizer nada, as outras pessoas vão ridicularizar a nossa família e nos chamar de covarde. A nossa família realmente tem gente covarde? Aí todo mundo fica motivado com o que ele começa a falar e nesse momento começa a tocar uma música, uma trilha sonora de fundo e realmente uma trilha sonora no momento certo e uma boa faz total diferença. Essa trilha, olha, ela é incrível e nesse momento te deixa realmente motivado. E nesse mesmo instante só estava lá a Medusa observando o Xiaoyan dando as ordens como um verdadeiro chefe da família. E olha, ver o Xiaoyan como patriarca foi de fato muito emocionante, por causa também porque você consegue ver a evolução que ele teve. Ele não é mais aquele garoto cheio de dúvidas, que não sabe o que fazer, o que deve ser feito. Nesse momento você vê ele dando as ordens com confiança e realmente sabendo o que precisa ser feito, tanto que antes da família dele sair da cidade, ele pede para sua família atacar a família Alba, que é aquela família que roubava todo o mercado e mercadoria deles. E tem um ponto aqui, pessoal, que eu preciso falar porque eu acho que é muito importante. E é sobre as amizades que o Xiaoyan formou nesses 3 últimos anos. Porque tem uma cena que ele fala que os lucros que ele tiver vai ser dividido com a Casa dos Leilões. E ele até cumprimenta falando que não precisa se preocupar porque eles não vão revelar a localização da família do Xiaoyan. As amizades que o Xiaoyan formou nesses 3 últimos anos foram muito importantes e são importantes, como a Casa dos Leilões e principalmente o Rei do Gelo, que são amizades de valores e amizades que agregam de fato na vida do Xiaoyan. Porque eu acredito que essas amizades, elas tiveram sim influência no Xiaoyan, e se não fosse essas amizades que ele conquistou nesses 3 últimos anos, é só a minha opinião o que eu vou falar agora, mas eu acredito que se não fosse esses tais amigos do Xiaoyan,
ele não teria conseguido chegar aonde ele chegou hoje. Até porque foram esses amigos que ajudou ele a conseguir a tal pílula, foram eles que ajudou o Shaoyin a encontrar a tal chama, onde fica aquela chama. Então essas amizades, esses laços de amizade que ele conquistou e criou, foram e são de muita importância para o Shaoyin. Mas isso é só a minha opinião. Se você concorda comigo, comenta. Se não, comenta também. Quando Shaoyin estava indo até a seita Nuvens Sombrias, teve uma cena com a Medusa que me deixou meio confuso. Ela começa a falar com a cobra, ela até fala: "Ah, por que você se preocupa tanto com ele? Ele não é seu parente." E essa cena me deixou confuso porque eu pensava que aquela cobra era a Medusa na forma animal dela. E a Medusa, essa daí, era a Medusa, só que na forma humana dela. Mas ver ela conversando com a cobra, pra mim, deu a entender que fosse duas consciências totalmente diferentes. Uma é a Medusa, a mulher, que pensa de um jeito, e a cobra, que pensa totalmente diferente. Ou seja, dois seres diferentes coexistindo no mesmo corpo. Foi isso aí que eu entendi, mas antes eu pensava que não, antes eu pensava que a cobra e a Medusa eram a mesma pessoa. Então eu estou confuso. Quem leu a novel, leu o manhwa, me explica melhor. Eu estou certo em pensar que eu pensava antes que a Medusa era a cobra na forma animal dela ou não? A Medusa e a cobra são dois seres diferentes. Essa cena me deixou confuso, porque se a Medusa e aquela cobra realmente forem dois seres com consciências diferentes, ou seja, duas pessoas que não são uma pessoa só, são tipo duas pessoas de fato, então faria total sentido, porque quando a Medusa estava naquela forma de cobra, gostava do protagonista, e quando ela está na forma humana dela, ela despreza o protagonista. Porque são duas pessoas que pensam de maneiras diferentes. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso aí. Aí mostra o Shaoyin e a Medusa voando no céu, até chegar na seita Nuvens Sombrias. E quando eles estão voando, tem uma cena que fica mostrando as pessoas que conhecem o Shaoyin. E eles até falam: espera aí, essa direção que ele está indo é onde fica a seita Nuvens Sombrias. Tanto que o Rei do Gelo, quando ele vê o Shaoyin, ele se levanta e fala: é melhor eu ir porque pode acontecer alguma coisa grande. E ele pede para reunir os guardas da sombra. E o cara que estava do lado dele até fala: reunir os guardas da sombra, colocar, expor eles. Você não acha que é um pouco de exagero só por causa do Shaoyin? Ou seja, você vê a consideração e o valor que o Rei do Gelo tem pela amizade com o Shaoyin. É por causa disso que eu gosto do Rei do Gelo. Quando ele realmente tem alguma amizade com alguém e valoriza essa amizade, tem consideração, ele não abandona a pessoa de jeito nenhum. E não é só ele não. Vários outros donhwas de cultivo, sempre tem esse tipo de personagem que é honrado de verdade. O Rei do Gelo, esse sim, ele é um homem de honra, totalmente diferente do ancião da seita. E antes do Shaoyin chegar na seita, mostra a mestra da seita, a Yunyun, conversando com o ancião. E aqui ela já sabe que ele foi até a família do Shaoyin. Só que o que ela não sabe é o que ele fez lá, porque a única coisa que ele conta foi que ele destruiu apenas algumas construções, nada demais. Mal sabe ela que ele quase dizimou a família do protagonista e quase praticamente deixou meio morto o pai do protagonista. E chega num ponto que a Yunyun até fala: isso tudo que você fez foi por puro rancor pessoal. E é de fato isso, eu tô de saco cheio. Ele sempre dá desculpa: é pra proteger a honra da minha seita. Mas que diabo de honra? Você não preza pela honra. Você é o oposto de honra. Quem preza pela honra é o Rei do Gelo. Aquele homem é um homem de honra, mas você não é não. Tudo que você fez com o Shaoyin e faz é por puro rancor pessoal. E chega em um momento que outro ancião
se levanta e fala: ah, isso aí que ele fez, vamos esquecer, vamos fingir que nada aconteceu. A Yun Yun fala: ah, você acha que o Xiaoyan, aquele garoto, ele é um idiota? Alguma hora ele vai descobrir a verdade. E nesse momento é quando aparece o Xiaoyan do lado de fora gritando: Yulin, apareça! É nessa hora que você pensa: agora o Yulin tá ferrado. Outro momento que a gente esperou bastante em Doupou foi o reencontro do Xiaoyan com a Yun Yun e quando eles dois descobrem a verdadeira identidade de cada um. Quando a Yun Yun descobre que o cara que ela gostava era o mesmo do qual a discípula dela falava que era um lixo fraco, a expressão dela, olha, é incrível. E eu acho que quem ficou mais surpreso foi o Xiaoyan, porque a expressão dele, meu amigo, ele começa até a ficar tremendo a mão de tão surpreso que ele tá. E quando a mestra da seita fala que o Xiaoyan é aquele garoto que a discípula dela estava falando antes, o antigo mestre até pergunta: espera aí, você e o Xiaoyan se conhecem? E enquanto isso, a Medusa está lá em cima com uma expressão que eu não sei o que passa na cabeça dela, mas eu vou fazer uma tradução corporal vendo a sua expressão facial, que é: minha amiga, você perdeu, parece que vai ser só eu como protagonista. Bem, é isso aí que eu consigo imaginar com esse rosto, essa expressão dela, porque vai saber o que ela tá pensando. Eu acho que é isso aí que ela tá pensando. E é aí que o Xiaoyan conta toda a verdade para ela, onde ele fala que a família dele foi quase toda exterminada e o pai dele ficou meio morto e está desaparecido por causa do Yulin. E nesse momento o Yunsha, o antigo mestre, só fala uma coisa: ah, o que você quer em compensação? Olha, eu retiro o que eu disse, pessoal. Esse cara aí também não presta. Ele tá no grupinho do ancião. Também não presta, é um lixo. As únicas pessoas que se salvam mesmo na seita, em primeiro lugar, é a Yun Yun, a mestra da seita. Ela sim é a única que presta. E em segundo, a Nalayan. E talvez em terceiro são os discípulos que faz papel de figurantes que não sabem de nada do que está acontecendo. O resto, os anciões, esse mestre aí, o Ansha, não presta. O Xiaoyan com raiva até grita: eu vou dizimar a seita Nuvens Sombrias. E começa a fazer a fusão das duas chamas. A Medusa, quando ela vê isso, ela fica até surpresa. Ela se pergunta: espera aí, ele consegue fazer isso? E é nesse momento que o Rei do Gelo mais a cavalaria aparecem. Ele até fala: o que foi que o pessoal fez para provocar o Xiaoyan para ele chegar a esse ponto? Vamos ver. Mataram quase toda a família do protagonista, deixaram o pai dele quase meio morto. Será que isso aí é um motivo suficiente? Eu acho que é motivo suficiente para ele estar com toda essa raiva aí. E a Yun Yun, coitada, você vê na expressão dela que ela fica desesperada, porque é o cara que ela gosta. Então ela pede para o Xiaoyan se acalmar e fala para o ancião falar onde é que está o pai dele. E nesse momento o ancião, como ele é um escroto, ele deu a melhor resposta possível. Ah, mesmo que eu mate seu pai, o que você pode fazer? Pronto, aí sim deixou o protagonista puto. Então o Yunsha, o antigo mestre, pede para todo mundo ir atrás e capturar o Xiaoyan. E olha, eu vou te falar, vocês, mulheres que acompanham esse canal, e eu agradeço. Eu não sei vocês, mas eu posso imaginar só de ver a expressão da Yun Yun. Olha para o rosto dela e você vê que ela está em desespero e com medo. Não é à toa, porque toda a seita dela está atrás para atacar o homem que ela ama, sem contar também que um dos anciões da seita dela praticamente quase dizimou toda a família dele. Imagina só se você estivesse nessa situação dela. Com certeza ia ser horrível. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei e comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Ver o reencontro daqueles dois, olha, foi muito emocionante. E se você for novo nesse canal,
Inscreva-se e ative o sininho. Acredite, se você quer conteúdos focado em anime chinês, esse é o canal certo. Bem, pessoal, é só isso. Eu vou ficando até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio da Continente Donghua. Fui!